Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Mais uma sexta-feira estamos juntos aqui para estudarmos as Escrituras, nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, né? E é um prazer ter vocês aqui com a gente nessa noite. Alguns de vocês estão chegando ainda. Vamos divulgar, compartilhar e creio que será um tempo de muito proveito para todos nós, né? A gente vai falar de um assunto bastante importante, bastante relevante para os dias que temos vivido. As últimas aulas, as últimas sextas-feiras, as últimas 2 sextas-feiras, para ser mais exato, a gente trouxe 2 temas aqui. Um foi a Igreja de Deus, o que é a Igreja de Deus, e o outro foi sobre a dispensação do Espírito Santo. E hoje a gente vai tentar somar esses 2 temas em um único tema. Como a gente viu anteriormente, a dispensação do Espírito Santo é a mesma dispensação da Igreja. O Espírito Santo é manifesto ao mundo, revelado ao mundo, no mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento em que a Igreja foi revelada também, né? E a gente vai perceber que existe uma simbiose entre o Espírito Santo e a Igreja. Eles relacionam-se de maneira íntima, profunda e exclusiva, ok? O Espírito Santo foi dado à Igreja. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo na Igreja. Eu sei que é um tema bastante sensível, visto que das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo talvez seja a mais desconhecida. Infelizmente, para nossa tristeza, eu posso dizer isso, que nós cristãos pouco conhecemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Para muitos de nós ele é um ilustre desconhecido, mesmo ele sendo nosso amigo, nosso ajudador. E também, por conseguinte, a obra que ele realiza nos nossos dias no meio da igreja também é muito mal compreendida, ok? Então a gente vai tentar hoje de maneira bíblica, de maneira didática, pontuar algumas ações do Espírito, da maneira como ele atua no meio da igreja, ok? Espero que o Senhor nos capacite para essa tarefa e que a gente junto consiga ir até alguns minutos adiante aí com esse assunto, com esse estudo tão precioso e tão rico para nós hoje. Amém, pessoal? Vamos começar então? Então a primeira coisa que a gente vai falar é que a dispensação do Espírito, ela coincide, ela começa e está atrelada à era da igreja, a dispensação da igreja, o período da igreja. Jesus disse da seguinte forma no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E aqui Consolador, nós já estudamos, é o Espírito Santo. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então era necessário que Jesus ascendesse ao céu para que ele nos enviasse o Consolador, o Espírito Santo. E a chegada do Espírito Santo coincide com a manifestação da igreja ao mundo no dia de Pentecostes, não é? E ele foi dado exatamente à igreja, como está nesse mesmo capítulo de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai,
Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele foi dado à igreja, não foi dado ao mundo, o mundo não conhece, não o vê, mas a Bíblia diz que nós o conhecemos e ele habita no nosso meio e dentro de nós, estará convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo foi dado à igreja e eles caminham juntos, interligados, inseparáveis, até o dia que a igreja for tirada. Assim o Espírito Santo também será tirado aqui dessa terra junto com a igreja. Ele é exclusivo da igreja, é um presente de Deus, é Deus se dando à igreja na pessoa do Espírito Santo, ok? Se o Espírito Santo é aquele que atua na igreja, ele também é aquele que separa ou chama aqueles que serão igreja. Como a gente viu na semana passada, eclésia ou igreja, eclesia, significa chamados de dentro para fora, ou chamados de um determinado lugar, de um determinado grupo para outro grupo, né? Esse chamamento é feito pelo Espírito Santo, ok? Esse mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, Jesus diz assim: e quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele mesmo aplica a salvação a quem ele chama. Ele convence o homem do seu pecado, da sua condição, do juízo de Deus, da justiça de Deus. É uma obra que o Espírito Santo aplica àqueles que ele chama, ok? Então, todo o processo a partir do chamamento e desde o chamamento, não é? É feito pelo Espírito Santo. Ele convence e ele leva o homem a se arrepender, se converter, santificar-se. Então todo o processo ligado à salvação, desde o chamamento até o aperfeiçoamento dos santos, é uma obra do Espírito Santo, aquele que está cuidando da igreja, ajudando a igreja. A igreja, como figura de uma noiva, ele é como aquele eunuco que prepara a noiva, deixa ela bela, adornada, pura, bela, linda no seu aspecto. Esse é aquele que cuida da noiva, ok? Então o Espírito Santo, ele prepara a igreja, ele cuida da igreja, ele separa, ele atua livremente no meio da igreja. Como essa atuação se dá? Vamos lá. Diferente do Pai e do Filho, as outras duas pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, diferente do Pai e do Filho, o Espírito Santo, ele atua diretamente no interior da pessoa, né? Diz que a Bíblia mostra que o Pai, ele é oculto ao mundo. O Filho revela o Pai, mas o Espírito Santo, de maneira diferente, ele aponta a Jesus trabalhando no interior do homem, não do lado externo, né? Ele trabalha na alma, nos sentimentos desse homem e ele faz uma obra maravilhosa a partir do interior, de dentro para fora. Isso é muito importante. Essa obra que começa do interior do homem, ela se manifesta na igreja como corpo. De que forma? Na unidade da igreja. Se nós olharmos a igreja como estrutura organizacional, institucional, parece não haver unidade nenhuma, não é? Na verdade, não tem unanimidade, né? Nós temos características próprias de liturgia, de interpretação de alguns textos, enfim. De qualquer forma, a unidade da igreja ela é possível e ela acontece
apesar de não haver unanimidade. Unidade é diferente de unanimidade. A gente não precisa ser unânime, né? Porque como vimos na aula passada, a igreja é formada por muitas igrejas locais, igrejas visíveis, cada uma com uma cultura, com características próprias, com dons redentivos próprios. Então, essa unanimidade não é possível, né? Mas ela é unida no que é invisível, né? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e 13, diz que todos nós fomos batizados em um único Espírito, formando um único corpo, né? Quer gregos, judeus, servos, livres, e bebemos de um único Espírito. Quando fala que fomos batizados em um único Espírito, fala que nós emergimos na mesma vida, no mesmo corpo, né? E a unidade se dá nisso, se dá no fato de pertencermos ao mesmo corpo, como membros diversos, cada um com funções e características próprias, interligados, né? Uns aos outros, formando um único corpo. Isso é muito importante. É importante a gente colocar que essa obra do Espírito Santo, que ela acontece de dentro para fora, ela é bem colocada, bem explicada e bem exposta nas Escrituras, né? Toda experiência pessoal, particular, que eu ou você possa ter, não substitui a tradição ou a inspiração escriturística, né? O que foi colocado nas Sagradas Escrituras, né? É muito perigoso até sermos guiados ou observarmos ou criarmos uma doutrina em cima de uma experiência pessoal, né? A gente não pode colocar a ação do Espírito Santo numa caixinha, para colocar ele numa caixinha e falar, olha, ele só atua assim. Mas a gente não pode, a partir de experiências pessoais e particulares, impor uma doutrina aos demais, ok? Isso tem o seu valor na edificação pessoal de cada membro do corpo, mas para nisso, restringe-se a isso, ok? Toda a ação do Espírito Santo de maneira doutrinária, de maneira sistemática, ela é colocada, ela é exposta nas Escrituras, e é isso que norteia a igreja, né? A igreja é norteada pela palavra, né? Pelas Escrituras, não por visões, revelações ou qualquer tipo de experiência sobrenatural, particular, pessoal, extra-bíblica, ok? A gente não tira o valor dessas experiências, mas a gente tem que colocar essa experiência, cada coisa no seu devido lugar, né? Cada coisa tem o seu valor, o seu peso, e o seu tempo e o seu lugar, ok? Então as experiências pessoais, elas não podem tomar o lugar daquilo que foi revelado nas Escrituras. De qualquer forma, a unidade do corpo se dá não naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, ok? Então, a gente tem que pensar sempre nisso aí. A ação do Espírito Santo, ela se dá na igreja de duas formas, né? Forma visível e forma invisível. Como é a forma visível? Por meio de dons, carismas. Você vê uma pessoa em determinada ação ou ministrando determinado dom ou ministério, e você percebe ali uma atuação, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre aquela pessoa para aquela tarefa. Então essa ação é visível. Mas o que mais tem peso aqui, e eu queria chamar a atenção para isso, é a ação invisível do Espírito Santo no meio da igreja. Como? Trabalhando no interior da pessoa, regenerando,
não só na questão da santificação, do convencimento, mas também no amadurecimento do fruto, que é aquele fruto do Espírito lá citado em Gálatas 5, né? Então o Espírito Santo, ele trabalha no interior da pessoa, trazendo um amadurecimento de um fruto. E o fruto amadurecido, ele é saboroso, ele é agradável, ele é viçoso, né? E é essa a obra do Espírito Santo no interior do homem regenerado. Ele atua então na igreja de forma visível e de forma invisível. Esse fruto do Espírito que está no interior do homem, atuando no interior do homem, é ele, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto não são os frutos, tá? É bom atentar para isso, é o fruto, é um único fruto. Eu gosto de dar um exemplo, é como se fosse uma mexerica com 9 gomos, né? Cada um diferente um do outro, mas num fruto só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito que começa a crescer, ele tem que amadurecer dentro de cada homem e mulher chamado, eleito, salvo pelo sangue de Jesus, e agora que está sob a atuação do Espírito Santo. Um outro texto que o apóstolo Paulo também fala sobre essa ação do Espírito Santo no interior do homem, está em Efésios, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, ou seja, que vocês sejam confirmados, fortalecidos, atestados, convalidados, enfim, no homem interior. Então, a principal obra do Espírito Santo é no interior do homem, né? Aqui existe um grande equívoco quanto ao olhar que se tem da atuação do Espírito Santo. A gente vive tempos, como eu disse para vocês no início, que a ação do Espírito Santo é muito mal compreendida na igreja. Então a gente acredita que quanto mais barulho, quanto mais atenção uma pessoa chama pelo dom ou pelo carisma que ele tem, mais cheio do Espírito ele é, mais amadurecido nas coisas espirituais ele é. E geralmente não é bem assim. Então a gente costuma conceituar, né? Crente canelinha de fogo, enfim, coisas do gênero. Não necessariamente todo aquele que apresenta um grande repertório ou um dom extraordinário, ele é cheio do Espírito Santo, né? São coisas diferentes. O homem e a mulher cheia do Espírito Santo, nem sempre há tanto ênfase nos dons, né? Mas há um ênfase muito grande no fruto, no tratar com as pessoas, no relacionar-se com as pessoas dentro e fora da igreja, né? É impossível você amadurecer ou você cultivar o fruto do Espírito se não for no solo dos relacionamentos, seja ele na igreja ou fora dela. Todos aqui esses sabores desse fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você só consegue aplicar, cultivar no campo, no solo dos relacionamentos. Senão não tem como você exercitar esse fruto, não tem como você amadurecê-lo, ok? Então é necessário não só que esse crescimento ou esse amadurecimento do fruto aconteça no relacionamento congregacional, mas também fora dele, ok? Então, a importância do fruto é muito maior do que a exposição de dons, né? Às vezes alguém tão cheio de dons, mas ele tem um problema de caráter, um problema no seu interior. Nós conhecemos tantas pessoas tão cheias de carismas, habilidades, mas com deformidades de caráter muito grandes, né? Que trazem
um mau testemunho e se constitui pedra de tropeço para aqueles que perecem. Então a gente tem que conceituar cada coisa com o valor que a Escritura dá, não é? Então o fruto, ele é muito importante, esse trabalho no interior, essa ação invisível do Espírito Santo na vida da igreja. Falando dos dons, que é a ação visível do Espírito, os dons têm um objetivo, um propósito. É dado à igreja como um bem comum. Quem recebe o dom, na verdade, lhe é emprestado, ele deve administrá-lo em favor do bem comum, em favor da comunidade, em favor da igreja. É esse o propósito dos dons. Se alguém tem o dom de ensinar, que ele ensine a igreja. Se ele tem o dom de contribuir recursos para isso, que ele contribua para o bem da congregação, para o bem daquele trabalho. Se pregar, se servir, seja lá qual for o dom que ele tem, se for animar, consolar alguém, aquele dom, aquela habilidade é dada para um bem comum, não é dado para um fim próprio, para um fim egocêntrico, para um fim particular, ok? Pensando desta forma e observando as Escrituras, a gente percebe isso quando o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que trata dos dons, no versículo 7 ele fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, com muito temor, com muita reverência, aquele que recebe um dom, ele deve administrar de maneira que ele glorifique a Deus e não traga para si a glória. O dom não foi dado para exposição pessoal, para promoção pessoal de ninguém, para o protagonismo humano, né? E muita gente, por não entender isso, usa o seu dom e faz disso um espetáculo pessoal, chamando a atenção e a glória para si. E a Bíblia diz que isso é muito perigoso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então os dons objetivam, eles têm como propósito edificar a igreja, o bem comum, e não satisfazer nenhuma necessidade ou nenhuma demanda pessoal, individual de ninguém, ok? Ainda falando sobre essa ação visível do Espírito na igreja, na distribuição dos dons, é Ele que distribui, é o Espírito Santo que faz isso na igreja, de maneira soberana. O que é soberania? Faz como quer, quando quer, com quem quer. Então, é o Espírito Santo que decide o que você vai fazer no corpo, ok? É tão importante a gente observar isso. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ainda falando dos dons desse capítulo, Paulo fala assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Então, é um ato da soberania de Deus distribuir os dons da forma que Ele quer, para quem quer, do jeito que quer, na medida que Ele quiser. Isso é muito importante. É você estar grato com o dom que recebeu, trabalhar, ministrar, repartir o dom que foi lhe dado. Eu sempre digo que toda vez que eu invejo o ministério, o dom do meu irmão, eu, de certa forma, consciente ou inconsciente, eu estou dizendo: olha, Deus não foi correto, Deus foi injusto. Na verdade, eu não admito ou não concordo com as decisões, os decretos de Deus, né? É como se fosse uma insurreição, eu me insurjo, eu me coloco contra
aquilo que Deus, em sua soberania, em sua sabedoria, decretou. Então é muito perigoso esse tipo de rebelião, seja consciente ou inconsciente. Então cada um deve estar grato com aquilo que recebeu da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. E de todo modo, se Deus permitir mais algumas aulas para frente, a gente vai descobrir que Deus ele tem uma maneira tão preciosa e tão perfeita que ele de agir, que ele só recebe de você aquilo que ele te deu. Aquilo que não veio dele, ele não recebe de você. Então, tudo aquilo que você não foi chamado a fazer, que você quer fazer, é só ativismo. Não funciona, ok? Falta-lhe graça, falta unção para isso. Então, Deus tem uma maneira de agir e cada membro do corpo tem uma função definida, ok? Para fazer. Então, os dons, eles têm um propósito comum de edificação da igreja, é dado à igreja, e é o Espírito Santo que distribui de maneira soberana. Essa é a ação visível do Espírito Santo no meio da igreja. Importante, o Espírito Santo, quando ele distribui os dons na igreja, é importante que fique claro que dons e ministérios, eles são dados à igreja e não à pessoa. A pessoa recebe de modo individual, mas é como se fosse um meio campo, ele tem que passar para frente, é da igreja. Tá vendo? Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, falando dos 5 ministérios, lá, fala assim: deu uns para apóstolos, outros para profetas. Já vimos na aula passada que esses 2 ministérios são a base da igreja, ficaram lá nos primeiros dias da igreja primitiva. Deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Aí o propósito: para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons, os ministérios, eles são dados à igreja. Por que é tão importante entender isso? Vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que uma comunidade de cristãos se reúnam em um lugar remoto, em que eles têm escassez de recursos humanos, escassez de dons, de ministérios, mas gente salva, eleita, que recebeu o Espírito Santo, que é impulsionada, impelida pelo Espírito Santo a congregar, a proclamar, e eles se juntam num determinado lugar, seja casa, seja templo, seja, aí não importa, eles se reúnem numa congregação, numa assembleia solene, e lá não tem o pastor, não tem o presbítero, não tem o bispo, não tem alguém ordenado, como a gente costuma dizer. A pergunta que muita gente faz: podemos considerar isso uma igreja? É válido esse culto? A administração dos sacramentos tem valor? Sim, tem. Porque a igreja não foi dada às pessoas, a igreja não foi dada aos pastores, aos bispos, aos presbíteros. Eles foram dados à igreja. Ok? Percebe? Então, quando se tem, eles são dados à igreja. E se uma determinada igreja local não tem, Deus mesmo levantará e preparará e dará a essa igreja esse dom, esse ministério. Para quê? Para a edificação desse corpo, dessa célula do corpo. Então, que fique bem claro isso, para que não reste dúvida. Porque no nosso meio existe um olhar religioso e a gente coloca a palavra de Deus e a obra do Evangelho, da expansão do reino, dentro de uma caixinha. E a gente limita a Deus no seu agir, nas suas ações, ok? Então, a gente tem que ir devagar com isso aí, tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? Então, essas são as ações visíveis e invisíveis do Espírito Santo no meio da igreja. Sendo o Espírito Santo aquele que prepara a igreja, e ele estando em sua dispensação
entrelaçada, entreligada à dispensação da igreja. O Espírito Santo e a dispensação da igreja fazem parte do mesmo propósito, do mesmo tempo. O Espírito Santo ele estava na origem da igreja e ele tem ação determinante no início da igreja. Nós conhecemos a história de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado, e ele veio com muito barulho, diz que vem como um vento veemente, né? E em outras passagens, esse derramar do Espírito Santo, ele é comparado com chuva, né? Com uma chuva. E por ocasião desse agir no início da igreja do Espírito Santo, estando no início, na origem da igreja, esse mesmo Espírito estará nos dias derradeiros da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que ele foi dado no início da igreja como uma chuva temporã. O que é uma chuva temporã? É como se fosse um temporal. É uma chuva muito forte, com muito vento, muito barulho, relâmpagos, né? Foi desta forma que o Espírito Santo ele veio sobre a igreja no seu início. E qual é a característica e o propósito da chuva temporã? É preparar o solo para o plantio, para a semeadura. Então aquela chuva forte vem para molhar, para regar o solo, preparar para a semeadura. Então o Espírito Santo foi dado com muito barulho, de maneira muito forte, muito intensa, falar de línguas, uma explosão de dons, uma efusão de poder nos primeiros dias da igreja, porque a ideia era preparar o solo para uma semeadura que começava a partir daquele dia, não é? Mas essa mesma escritura, o qual nos baseamos e a temos como inspirada pelo Espírito Santo, diz que o agir do Espírito Santo nos últimos dias não seria como nos primeiros dias. Por que é importante colocar isso? Porque as pessoas têm esperado para o fim dos dias, para o fim dessa dispensação da igreja, uma ação do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo igual ao derramar do dia de Pentecostes. Isso não vai acontecer. A Bíblia fala que o último derramar do Espírito Santo não seria como comparado à chuva temporã, mas seria comparado com a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Diferente da chuva temporã, que é uma chuva forte, com muito barulho, com relâmpagos, muito vento, tempestade, mas de curto prazo, um período pequeno, uma chuva forte, um temporal, ele passa, é uma chuva rápida. Diferente disso, a chuva serôdia, que é comparado ao derramar do Espírito Santo nos últimos dias, é um outro tipo de chuva. É uma chuva que dura muitos dias, é uma chuva bem fininha que começa quase imperceptível, com um chuvisquinho, vai aumentando, tem hora que diminui um pouquinho, tem hora que parece que não está nem chovendo, mas o certo é que a terra, a lavoura, os frutos, as folhas, o tempo todo exposto a essa chuvinha longa, silenciosa, quase imperceptível, essa chuvinha molha, né? E o agir do Espírito Santo na igreja nos últimos dias não será mais caracterizado por uma efusão de dons visíveis. Por quê? Esse último derramar do Espírito Santo é uma chuva fininha que visa simplesmente não mais preparar a terra, mas amadurecer e dar o crescimento final aos frutos, à colheita. Preparar a colheita. Isso é importante. Então, se nós tínhamos no início uma igreja poderosa nos dons, na efusão de dons, de carismas, a igreja que caracterizará o fim dos dias é uma igreja amadurecida no fruto, por causa da chuva serôdia. Viu? Não é mais uma explosão de dons,
uma ação visível, efusiva do Espírito, mas é uma ação interiorizada que visa amadurecer no amor, na bondade, na paciência, na perseverança, na longanimidade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. É disso que trata a ação do Espírito Santo desde a sua origem até os dias finais, os dias derradeiros da igreja. Há uma mudança no agir e nesse derramar. Por que é importante a gente pontuar isso? Porque há pessoas que de maneira saudosista falam, eu me lembro nos dias, nos primórdios era assim, era assado e agora não é mais. E na verdade, o Espírito Santo, ele tem controle sobre a história da igreja, ele tem controle sobre a ação da igreja, sobre a maneira que os seus moveres e os seus ventos vão soprar. Então, isso não é uma prerrogativa humana mudar esse mover, né? Essa ação do Espírito Santo. Então, se nos primeiros dias a ação do Espírito Santo foi caracterizada na igreja primitiva como uma chuva temporão ou um temporal, nos últimos dias seria caracterizado por uma chuva serôdia, uma chuvinha lenta, fininha, de pouco barulho, que dura muitos dias. Se a primeira chuva forte, a preocupação era preparar o solo, a segunda chuva é uma chuva fininha que visa proteger, dar crescimento e amadurecimento a esse fruto que será colhido, porque está próximo da colheita. Se vier uma chuva muito forte nesse período, na verdade destrói a colheita, mata o fruto, ok? Então, nós precisamos ler a Bíblia com atenção, para que a gente não fique esperando moveres que não virão. Isso é importante, tá bom? O Espírito Santo, ele equipa a igreja, ele mune ela de ferramentas, seja na ação visível, seja na ação invisível. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, então o Espírito Santo capacitava pessoas para julgar, reis para governar, profetas para profetizar, enfim. No Novo Testamento, o Espírito Santo agora dado à igreja, não só a nação de Israel, como no Velho Testamento, ele equipa os salvos também de maneira individual, mas para ter uma função dentro do grupo, dentro do corpo, como membro desse corpo, né? Assim a igreja é comparada com um corpo que tem muitos membros, cada indivíduo é um membro, né? Uma parte diferente do corpo. Então o Espírito Santo ele vai capacitar, munir a igreja com dons, com ministérios, e isso se dá tanto na questão visível como invisível. E geralmente há certa parte, certo nicho cristão que considera esse agir na vida de uma pessoa como ela tendo recebido uma unção. Unção é uma capacitação, né? É uma habilitação para algo. E diferente do que muita gente possa imaginar o que é unção, unção é uma coisa mais simples do que muita gente imagina, né? A gente reveste isso de um caráter, assim, dá um ênfase a uma coisa, faz uma festa, coloca efeitos especiais e tal. A unção nada mais é do que graça. O que é isso? Quando eu tenho unção para pregar, eu tenho graça para pregar. E como eu sei se eu tenho unção ou graça? Tudo aquilo que é unção é manifesto. Então, na verdade, unção é graça manifesta. Quando alguém recebe uma capacitação, uma habilitação para algo, as pessoas reconhecem. As pessoas vão dizer, poxa, como prega, não? Como ensina, não? Não é? Como toca, como canta.
unção é graça manifesta. Eu dou sempre um exemplo de Davi e Saul, né? Naquele tempo que Saul ainda era rei e Davi ainda não tinha assumido o trono, e as mulheres viam Davi, as moças viam Davi sair e entrar nas guerras, e elas cantavam, né? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, enfim. Então aquilo enciumava Saul, né? Quando a gente quer fazer aquilo que a gente não foi chamado, ou que Deus não vocacionou, as pessoas não reconhecem, né? Se você toca guitarra há 10 anos na igreja e nunca ninguém falou que você toca bem, você não foi chamado para tocar guitarra. Se você ensina na igreja e nunca ninguém falou, poxa, gosto da maneira que você ensina, pode ser que você não tenha recebido esse dom. Se você canta e nunca ninguém disse que você canta bem, não vá para o grupo de louvor não, fique só ali na congregação, no louvor congregacional, né? E, então a gente tem que entender o que é unção, mas a igreja é capacitada, ela é munida, ela é equipada em excelência, porque isso é um atributo de Deus, né? Deus chama pessoas para coisas específicas, cada membro tem a sua função no corpo. Tem gente que imagina que Deus trabalha com coringa. Deus não trabalha com coringa. Deus chama cada pessoa e coloca ele num determinado lugar no corpo, tá bom? Então é o Espírito Santo que faz isso, distribuindo, munindo, capacitando, habilitando, aperfeiçoando a habilidade, o dom, o carisma de cada um. O Espírito Santo, já falei, é aquele que unifica a igreja, não naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, na comunhão do Espírito, na unidade, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4, nos esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a gente tem paz, comunhão, e o Espírito testifica entre nós a fraternidade, a mesma filiação. Isso é importante. Às vezes você encontra alguém que de uma outra confissão denominacional e você sente profunda comunhão no Espírito com aquela pessoa, mesmo que a liturgia dessa pessoa seja diferente da tua, vocês têm alguma divergência quanto a algum ponto doutrinário, de qualquer forma você sente profunda comunhão no Espírito com aquela pessoa, né? Profundo afeto. Então isso é a unidade no corpo, isso é muito importante. Ainda falando sobre essa unidade dentro da diversidade, dentro da individualidade de cada um, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, fala de vários indivíduos dentro de uma igreja, formando uma igreja. A ideia de ser igreja sozinha é meio complicado, embora individualmente nós sejamos templo de Deus, né? Então, o que é a ideia de igreja? É congregação, é assembleia, é comunhão, é ajuntamento, é corpo. Então, 1 de Pedro 2 e 5 fala que nós somos como pedras que vivem, ou pedras vivas que edificam, que fazem uma casa espiritual. Uma casa é feita de muitas pedras, edificada com muitas pedras. Essa casa espiritual, que é a igreja, cada membro, cada pessoa individualmente é uma pedra nesse edifício, uma pedra viva. É isso que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, lá no capítulo 2. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 22, ele fala que nós somos uma habitação de Deus por meio do Espírito também. Então, essa unidade se dá no Espírito quando cada um, na unidade invisível do vínculo da paz, nós congregamos e cada pedra no seu lugar forma um corpo, um único corpo místico, o corpo de Cristo, o único edifício. Também, esse Espírito Santo que prepara, que equipa, que chama, que distribui dons, que age de maneira visível e invisível na igreja, esse Espírito Santo ele também ensina a igreja. Como que ele faz isso? Por meio das Escrituras.
Já disse para vocês, semanas atrás, que a matéria-prima do Espírito Santo, desde o Gênesis lá na criação, é a palavra. E Deus disse, haja luz, o Espírito Santo que movia sobre o caos, a partir da palavra liberada, então ele coloca ordem nos processos, então houve luz e a criação começa. Então o Espírito Santo ele trabalha com a palavra. Na igreja, ele ensina, ele edifica, ele fortalece, conforta, consola, instrui, exorta, tudo por meio da palavra. Que palavra? Palavra revelada, palavra escrita, viu? Isso é muito importante. O Espírito Santo ele usa a palavra para ensinar. Ele vai capacitar alguém para pregar e expor a palavra. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira carta, no versículo 3, versículo 16, ele assegura, ele reafirma que toda a Escritura ela foi dada por inspiração divina. Tem muita gente hoje que desconsidera toda a Escritura como inspirada por Deus, né? Então as pessoas se dizem cristãos, e hoje tem a tal da vertente da hipergraça, ou da teologia liberal, né? Então você abre muitas concessões e você coloca muitas restrições à Escritura. Então a pessoa fala, não, Paulo escreveu isso, mas não era bem isso que ele devia ter escrito, ele foi além do que foi revelado. Pedro escreveu isso, mas isso não é bem assim. Então quando você começa de maneira, ao seu critério, definir o que é inspirado ou o que não é inspirado na Escritura, você coloca toda ela em descrédito, né? Você não pode dizer que você é guiado pelas Escrituras, porque cada um tem sua avaliação e o seu conceito do que possa ser inspirado ou não. Cada um tem sua régua de medir, né? Cada um tem seu próprio critério. Então, a priori, a gente não pode abrir mão dessa afirmação, que toda a Escritura ela é inspirada, ok? Não tem concessões, não tem parênteses, toda ela é inspirada. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: homens santos de Deus falaram ao serem movidos pelo Espírito Santo. A gente tem que analisar a forma como o Espírito Santo trabalhou para que a gente tenha esse livro aqui, ó, como ele chegou a nós, né? A Bíblia foi escrita entre um período de mais ou menos 1.600 anos. Tem aqui mais de 40 autores. Cada um viveu numa época, de uma cultura. Cada um deles tinha um tipo de instrução, um tipo de conhecimento humano. Uns eram médicos, outros eram pescadores, um era lavrador, enfim. Eles tinham vários ofícios de várias classes sociais. E num período de 1.600 anos, Deus usa homens que não se conheceram, não se falaram entre si, muitos deles, e traz para nós algo que está em perfeita harmonia. Eles parece que conversaram entre si. Há uma unidade de propósito, há uma unidade de visão e revelação, que não tem como você negar a inspiração do Espírito Santo, atravessando os séculos, inspirando homens, a trazer para nós algo tão precioso, um tesouro de tanto valor. Então, essas objeções que se fazem a certos textos, e você pinça e coloca o seu parecer, tirando a canonicidade, como a gente diz, ou a inspiração, ou a credibilidade do texto, começa a você entrar num processo que descredencia dizer que você crê nas Escrituras, porque você vai crer naquilo que te interessa. Então, você não está fiado no que Deus diz, mas no que você pensa, no que você acha, né? Então, a Escritura ela é inspirada, foi dada por homens de Deus,
E Deus vai levantar homens para expor e explicar nesse tempo, dentro da igreja. Então o Espírito Santo, ele ensina a igreja, instrui a igreja, por meio do quê? Da palavra, tá bom? Mas o Espírito Santo, da mesma forma que ele dá a palavra, inspira homens para pregar e explicar essa palavra, ele também é aquele que vai agir naquele que vai ouvir a palavra, né? Ele que vai abrir a mente e o coração daquela pessoa para ser receptivo àquela palavra, tá bom? Isso é importante. E dentro da igreja, Efésios 11 a 18, mas eu não vou ler todos esses textos, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus dá à sua igreja o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento, para que a gente tenha iluminado os olhos do nosso entendimento. Senão você vai ler a Bíblia, você vai ouvir e aquilo não vai iluminar o teu entendimento. É necessário uma ação do Espírito a partir de quem fala e também uma ação do Espírito a partir de quem ouve. Então a obra do Espírito Santo ela é completa no chamamento de alguém que vai ouvir a palavra, o Evangelho, as boas novas pela primeira vez, mas ela também é completa naquele que já está aproximado, daquele que já está no corpo, inserido no corpo, que já está bebendo do mesmo Espírito, na santificação, no aperfeiçoamento. Então o Espírito Santo que usa homens para comunicar a verdade de Deus, ele também vai trabalhar naquela pessoa que vai ouvir, tornando receptivo a essa palavra, a essa verdade, recebendo iluminação e entendimento de uma verdade para aquele tempo, para aquela pessoa, para uma situação específica. Ok? O Espírito Santo, como estamos falando, ele ensina a igreja. E Jesus, no Evangelho de João, ele fala que o Espírito Santo da verdade, ele nos guiaria em toda a verdade. Como ele fará isso? E aí ele fala, João 16, versículo 13 a 15, ele fala que nós seríamos guiados por esse Espírito em toda a verdade, porque ele ia receber o que era de Jesus, e isso ele ia anunciar, ok? Então o Espírito Santo, ele anuncia, ele revela o que Jesus já anunciou, viu? Tudo que for extra-bíblico, que alguém acreditar como revelação ao Espírito Santo, tome cuidado, porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo não traria nenhuma nova revelação. Ele ia anunciar o que Jesus anunciou. Percebe? Muitas das coisas, muita novidade que aparece aí sendo acreditada ao Espírito Santo é outro evangelho, viu? Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O Espírito Santo não vai anunciar nada de novo, ele vai anunciar o que Jesus anunciou. E no versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de João, fala que ele vai nos fazer lembrar o que Jesus disse. E vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Essa é a ação do Espírito Santo na mente da pessoa. Ele anuncia o que Jesus revelou, o que Jesus disse, e faz lembrar também as palavras de Jesus, as doutrinas, os mandamentos, as ordenanças de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. João 15, 26 diz que ele faz isso porque ele dá testemunho de Jesus. A ação do Espírito Santo testemunha Jesus. O Espírito Santo, esse bom consolador que está equipando a igreja, trabalhando no seio da igreja, ele não atrai para si protagonismo. Viu? Cuidado com o culto ao Espírito Santo, a devoção ao Espírito Santo. Ele é Deus? Ok. Mas o papel do Espírito Santo não é esse. É levar, testemunhar Jesus, apontar Jesus, como já falamos em outra oportunidade, glorificar a Jesus. O papel da igreja é louvar e adorar de maneira cristocêntrica, ok? O Espírito Santo também governa a igreja. Como ele governa a igreja? Cristo é o cabeça, mas ele está no céu.
Como ele faz isso? Como que Cristo governa? Através do Espírito Santo. Como o Espírito Santo faz isso? Dando dons, equipando indivíduos com ofícios, dons e ministérios, né? E isso acontece de maneira que a igreja participe da separação e da ordenação desses que vão ensinar e instruir a igreja. Um texto para vocês, Atos capítulo 13, versículo 2. Aqui se refere a quando a separação de Barnabé e Saulo para o trabalho do Senhor. O Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, os mestres, os anciãos da igreja de Antioquia se reuniram, jejuaram, oraram e, como corpo, como igreja, separaram Barnabé e Saulo, ou Paulo, né? Ainda no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, Atos 20 e 28 mesmo. Paulo, dirigindo-se aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui é importante a gente colocar que o Espírito Santo governa a igreja, usando homens e mulheres, indivíduos, para instruir, para disciplinar, enfim, a igreja. Eles não são donos da igreja. Como já disse anteriormente, os dons e os ministérios são dados à igreja. Eles são dados para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja. Ninguém pode tomar para si aquilo que não é seu. Ninguém pode usurpar daquilo que não é seu, né? A igreja é de Deus. É o que está escrito nas Escrituras, para que ninguém pastoreie o rebanho de Deus como se aquilo fosse do seu domínio, como aquilo fosse seu. Isso é muito importante. E aqui, nessa separação desses homens e mulheres que vão exercer o ofício de trazer governo à igreja, é importante colocar que isso é uma ação de várias pessoas da igreja, daqueles que representam a igreja, que vão orar e o Senhor vai falar, e eles então vão separar essas pessoas, seja para o diaconato, presbitério, enfim. Por que é bom colocar isso? A gente vive dias que a gente tem retrocedido muito e a gente tem perdido o espírito do Novo Testamento, da Nova Aliança, e muitas pessoas tomam para si a igreja como se fosse algo seu, como se fosse uma empresa familiar. Então se ressuscitou algo nesses movimentos apostólicos e proféticos, que eu tenho muitas restrições quanto a eles, ressuscitou-se o tal do sacerdócio familiar. Então que se diz o seguinte, que a família do pastor é uma família sacerdotal. Logo, todo filho de pastor tem que ser pastor. Isso está totalmente desqualificado na Nova Aliança. Não existe família sacerdotal. A família pastoral não é família sacerdotal. Na Nova Aliança existe o sacerdócio universal dos salvos, dos santos. Eu, você, todo mundo é um sacerdote, né? Essa família sacerdotal tem a ver com o sacerdócio levítico, que foi extinto. Não tem mais sacerdócio levítico, não tem mais levita. Na velha aliança, o filho de sacerdote era sacerdotezinho, ok? Na nova aliança isso não existe. Deus levanta pessoas de qualquer que seja a família para trabalhar no serviço de governo na igreja. Não tem essa não. Eu não estou dizendo que um filho de um pastor não possa ser vocacionado ao presbitério, ao ministério pastoral. Pode, e é bem possível que isso aconteça, e ele vai ter muita experiência daquilo que ele adquiriu pela vivência com seu pai, os
os espinhos, né, do ministério, vai saber, não vai se iludir com isso. Mas não necessariamente isso é imposto como uma lei. No Novo Testamento simplesmente isso não existe, viu, gente? Não se pode colocar o sacerdócio levítico novamente na nova aliança. Então, família de pastor não é família sacerdotal. Família sacerdotal é toda a igreja, tá bom, gente? Isso é bom a gente deixar bem colocado. O Espírito Santo também governa a igreja na sua atuação, não só no seu governo sobre quem exerce diaconato, presbitério, pastoral, etc. Não só nisso não. O Espírito Santo, ele trabalha até impelindo a quem vai se pregar, a favor de quem vai se agir. Paulo fala que ele estava tentando ir para um lugar chamado Bitínia, mas o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo, não lhe permitiu. Isso está em Atos 16, versículos 6 e 7. Ele tinha sido impelido pelo Espírito Santo a fazer as suas viagens, e quando ele chega na Ásia, nesse lugar chamado Betínia, o Espírito Santo não permitiu que ele pregasse lá. Deus tem seus propósitos, né? E também o governo do Espírito Santo, ele se dá na comunhão, né? Mateus 18, versículos 19 e 20 fala assim: o que ligardes na terra será ligado no céu. Aí no versículo 20 fala: pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então, na comunhão, aquilo que é ligado, ou aquilo que é concordado, que concordardes, ou discordardes, aquilo que ligares ou desligares, na comunhão congregacional, Jesus está ali, e assim será feito. Essa autoridade no governo da igreja é o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 18, versículos 19 e 20. E por fim, é o Espírito Santo que nos capacita a cultuar, a igreja a cultuar. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, dá algumas diretrizes aqui sobre as nossas reuniões, o nosso congregar. Fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí tem um outro texto aqui que fala sobre como o Espírito Santo nos capacita a cultuar. O apóstolo Paulo fala que o culto, mesmo tendo o Espírito Santo, ele não é uma balbúrdia, ele não é uma bagunça, né? Tem gente que imagina que quanto mais barulho, quanto mais confusão, quanto mais coisa bizarra, exótica, se tiver gente voando, grudado no teto, na parede, quanto mais grito, quanto mais histeria, quanto mais emoção, é nesse culto que o Espírito Santo está. E é justamente o contrário, queridos. É justamente o contrário. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Há uma ordem para o culto. O principal objetivo do Espírito Santo, quando nos reunimos, é edificar-nos. Nós vamos ver isso aqui, ok? Então, essa balbúrdia, essa farra, não necessariamente é uma ação do Espírito Santo, viu? Há muito de emoção, há muito de meninice, há muito de ignorância quanto aos dons e quanto ao que é a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Quer ver o que Paulo fala? Ele diz assim em 1 Coríntios 14, versículos 15 e 17. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, se você está orando
e não está orando com a tua mente, com o teu entendimento, ou cantando no Espírito e não com o teu entendimento, diz que aquele que é indouto, aquele que é leigo, que está na congregação, ele não entende nada, não pode dizer um amém, e ele não é edificado. E a ideia de nos congregarmos é nos edificarmos mutuamente. Esse é o papel que o Espírito Santo usa, cada dom, cada ministério, para a edificação da igreja. Então, aquilo que não tem interpretação, não tem discernimento, não edifica na assembleia, no culto. Mais um texto. Esse aqui é mais pesado ainda. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 a 26. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aí, então, Paulo fala o seguinte: que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo, novamente o propósito, faça-se tudo para edificação. O propósito de nos reunirmos como corpo, como congregação, como igreja local, repito, é nos edificarmos. É essa ação do Espírito Santo no culto. Isso é muito importante. E no culto, o papel principal do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Quando qualquer dom toma o lugar da pessoa, da obra e da palavra de Jesus, e isso é atribuído ao Espírito Santo, é um grande equívoco. Já disse para vocês que o Espírito Santo não atrai protagonismo para si no culto. Ele atrai pessoas para glorificarem, cultuarem e servir a Jesus. Ok? E o Espírito Santo, ele age na evangelização, convencendo, impelindo pessoas. E a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, e quando ele sopra, ele convence mesmo. E por fim, o Espírito Santo é aquele que reaviva a igreja. Ao longo dos dias, ao longo da história, você verá muitos avivamentos, ações poderosas do Espírito Santo reavivando essa obra. Todo avivamento, quero deixar claro, começa em Deus. É uma ação exclusiva de Deus sobre a igreja. Por que eu quero colocar isso? Nós vivemos dias que as pessoas marcam data, marcam horário, marcam lugar, fazem um show com muitas pessoas, e há muita emoção, muito cântico, e então se diz que começou um avivamento. Avivamento não é uma agenda humana. Avivamento é uma agenda divina. É uma ação exclusiva da soberania de Deus. Viu? Todo avivamento que começa com data agendada por homens, duvide. Não é avivamento. Isso não é avivamento. Tá bom, pessoal? E por fim, o avivamento, ele tem um único propósito: reavivar, trazer vida, encorajar, fortalecer aqueles que estão débeis, caídos, de certa forma carregando, soprando novamente a vida de Deus naquele que está doente, enfermo, sem força, cansado, sem vigor. Essa é a ação do Espírito Santo no meio da igreja, que santifica, prepara, aperfeiçoa, e é Deus em nós, trabalhando em nós, por nós. Maravilhoso isso. Que nós possamos entender isso, a ação do Espírito na igreja, e possamos valorizar esse amigo, entendê-lo, ser íntimo dele, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito, e nós viveremos em bem-aventurança, né? Oxalá essa aula de hoje tenha
sido de valia para o teu coração, de entendimento para a tua vida, que traga crescimento nas ações, na visão, na maneira de enxergar a igreja e o Deus que atua no meio da igreja por meio do Espírito Santo. Obrigado, gente, pela presença, que Deus te abençoe. Para nós é sempre um privilégio, uma honra ter vocês com a gente aí. Você pode aí fazer o seu comentário, curtir, compartilhar. Para nós vai ser uma grande honra, uma grande alegria, um grande prazer. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos novamente aqui nesse mesmo horário, trazendo alguma reflexão, algum estudo sobre algum tema importante para a igreja, para nós nesse tempo, algo que traga crescimento realmente, algo que traga frutos para a nossa vida. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.